Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 16 de abril, nós estamos aí na segunda semana da Páscoa, pedindo a Deus que guie e ilumine o nosso coração, e o evangelho que nós temos é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguiu, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, como com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, irmãos e irmãs, unidos na fé, hoje, nessa sexta-feira, nos deparamos aí com o Evangelho de João, capítulo de 1 a 15. Nós geralmente atribuímos isso à multiplicação dos pães, mas a multiplicação dos pães ela acontece por causa de uma partilha. Então nós temos todo um processo pedagógico, porque isso faz parte dos sinais de Jesus no Evangelho de João, se não me engano, o 4º sinal, que é o da multiplicação ou partilha dos pães. O que nós temos? Nós temos um movimento de Jesus que sai e vai do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Então Jesus está praticamente em um território pagão. Ele está nessa região pagã e ali Jesus está fora do mundo do povo de Deus, está fora do mundo dos judeus, está num território pagão, e ali Jesus tem diante dele uma grande multidão que o seguia. E por que essa multidão segue Jesus? Por causa de algum sinal. O Evangelho de João tem 7 sinais que acontecem no 6º dia. Primeiro, boda de Caná, o último, ressurreição de Lázaro. Esses sinais só têm um objetivo, eles são realizados para que a gente creia. Quer dizer, os sinais são realizados para que a gente creia, que a gente acredite. Não é simplesmente beneficiar quem é que recebe o sinal, mas é gerar a fé no ser humano. É gerar diante de nós a adesão a Jesus. Por isso que Jesus está nessa região de Tiberíades, diante dessa multidão que o seguia, e ele segue porque viam os sinais que ele operava a favor de quem? Dos doentes. Então Jesus é um homem preocupado com os doentes. O homem preocupado com os doentes. E quando nós entramos nessa discussão aí que aconteceu, que pode ou não pode haver celebrações presenciais e usam missa, eu acho que isso é uma profanização, um desrespeito à Eucaristia, eu sempre me pergunto se os sinais da religião no mundo atual, ela está preocupada com os doentes, com os doentes. Ou nós estamos preocupados com a nossa conta bancária, estamos preocupados com o nosso dízimo, com a nossa oferta, estamos preocupados em manter o nosso status.
Estamos preocupados com a nossa ganância e não estamos preocupados em correr o risco de submeter uma pessoa de risco que vem humildemente a uma igreja rezar e corre o risco de estar contaminada, como acontece muitas vezes em alguns ambientes religiosos em que as pessoas são contaminadas no momento de oração. Isso é uma preocupação muito grande da minha parte. Eu tenho muito medo que isso aconteça no nosso ambiente católico. Por isso a gente toma essas decisões de manter um pouco fechado e, por enquanto, vamos celebrar e rezar em casa mesmo. Até a gente ter uma segurança para que a gente não tenha o desgosto e a tristeza de ouvir que alguém se contaminou em um ambiente eucarístico. Por isso nós temos essa multidão que vai ao encontro de Jesus, porque vê Jesus preocupado com os doentes. Jesus subiu ao monte, e esse é um dado importante no Evangelho. Subir ao monte é fazer uma experiência do encontro com Deus. O monte é sempre um lugar bíblico sagrado, porque é o lugar que Deus desce e a humanidade sobe. E ali sentado, viu? Quer dizer, Jesus está no monte e estar sentado, quer dizer, com seus discípulos, sentado é um ato de liberdade. Então Jesus é um homem de fé que vai a um lugar para encontrar-se com Deus e sentado porque é livre. Sentado porque é livre e tem autoridade. Por isso que o Papa, em alguns momentos, ele tem que falar sentado, porque falar sentado é um símbolo e um modo de dizer que o que eu estou falando com responsabilidade. Por isso as famílias mais antigas tinham aquele ato de o pai sentava e os filhos sentavam no chão em volta do pai para poder receber alguma instrução, alguma orientação. Porque o pai sentado, ele fala com quem tem autoridade e tem uma responsabilidade diante daqueles que estão ouvindo. Por isso todos esses dados do Evangelho são interessantes, são bonitos e são significativos para nós. Jesus agora é o novo Moisés, que vai à montanha, ali ele senta diante dos seus discípulos, porque vai falar com autoridade. Mas Jesus necessariamente não fala, ele olha e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus provoca Filipe. Escuta, como é que vamos tratar desse povo aí? Viu? E Filipe responde, nem com 200 moedas a gente consegue dar um pedaço de pão para cada um. Um dia de trabalho você ganhava uma moeda. E Filipe diz, a gente tem que trabalhar 200 dias no ano para poder ganhar 200 moedas e dar um pedaço de pão para cada um. O contexto é esse. E aí quem vem e aparece é André. André quer dizer humano. O nome André quer dizer humanidade, o viril, o humano. E André dá uma solução, mas uma solução muito humilde, muito simples. Primeiro a solução vem, André apresenta uma solução, Filipe pensa na lógica econômica do dinheiro, precisamos ter 200 moedas para dar um pão para cada um. André, que é humano, ele pensa não na esfera econômica, mas ele pensa na doação. Só que a doação vem de uma criança, vem de um menino que a gente nem sabe quem que é. E o que esse menino tem? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Só que 5 pães e 2 peixes dá 7. 7 na Bíblia quer dizer o número necessário, perfeito. Viu? Aquilo que é o suficiente. Viu? E aí que vem as coisas do Evangelho. Viu? Nem 200 moedas dá. Então, André vem, está aqui, o menino com 5 pães e 2 peixes de cevada. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. E aí havia muita relva. Aonde é que a gente vai nesse contexto? Jesus está longe de Jerusalém, Jesus agora está numa montanha, Jesus está diante de uma multidão com fome, então, mas essa multidão com fome está atrás de Jesus porque viu os sinais de Jesus a favor dos doentes. Então nós estamos nos dando e nos debatendo com as coisas mais difíceis da vida humana. Primeiro, a doença. Segundo, a fome. O contexto da partilha dos pães está envolvido nessa situação de doença e de fome. Então, diante desta realidade, nós temos Jesus que manda essa multidão sentar numa relva, nos leva ao jardim, ao paraíso. Voltamos à esfera do jardim do paraíso, porque no paraíso, no jardim, tem vida. E ali Jesus agradece a Deus. Ele não agradece ao menino, ele não agradece a André, ele não puxa a orelha de Filipe, mas ele agradece a Deus pelo alimento. Viu? Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes.
E um dado interessante, em outra partilha dos pães, Jesus dá para os discípulos que distribuem. Não, no Evangelho de João agora, Jesus faz tudo sozinho. Jesus faz umas coisas sozinho. Ele distribui o pão sozinho, ele lava os pés sozinho, ele carrega a cruz sozinho. No Evangelho de João tem muita coisa que Jesus faz sozinho de serviço. Aqui Jesus distribui o pão sozinho para todos. E conforme a vontade de cada um, não foi regrado, controlado, não. Você podia comer à vontade. O que você não podia era acumular. Isso não, porque o que sobrou tinha que ser recolhido. E aquilo que sobrou representa as 12 tribos de Israel. Por isso a partilha dos pães está ligada a toda essa dinâmica, dessa reflexão profunda e bonita, em que nós nos deparamos com esse contexto de que partilha, mas a partilha tem que ser feita por gente livre, que nos leva ao mundo do paraíso, ao mundo do jardim. Viu? O alimento tem que ser dom de Deus, viu? E ali todo mundo pode, mas não se deve desperdiçar, não se joga comida fora. Viu? E depois recolheram todos os pedaços que deram 12 cestos, com as sobras de 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo fazê-lo proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Por isso, queridos irmãos, o Evangelho termina com essa referência. Qual que é o pecado dessa multidão? É porque, saciados, eles começaram a se corromper. Queriam fazer com que Jesus fosse rei. E Jesus recusa essa proposta. Jesus não aceita isso. Qual que é o problema dessa afirmação? É colocar Jesus como salvador da pátria. É colocar Jesus como aquele que resolve toda a nossa situação. Olha, vamos fazer o rei, que a gente nunca mais vai precisar trabalhar para comer, porque ele vai dar comida para nós de graça. A gente nunca mais vai ter que fazer nada, porque ele vai nos garantir. E aí que é o problema do Evangelho de hoje. Jesus recusa essa proposta. O que Jesus está querendo dizer foi assim: olha, a gente é capaz de resolver os nossos problemas. Nós temos que resolver as nossas situações. Jesus nos ensina, a partilha vai nos ajudar a matar a nossa fome. Matando a nossa fome, a gente terá um pouco mais de saúde. Mas isso é responsabilidade nossa. Jogar isso nas costas de Jesus é tirar a nossa responsabilidade e até, de certa forma, usar o santo nome de Deus em vão ou criar uma idolatria. Por isso que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a tomar essa consciência da partilha, nos ajude a tomar essa consciência de que unidos, juntos, não divididos, mas juntos, a gente vai conseguir encontrar muitas soluções para resolver os problemas da nossa vida e da nossa história. Um abraço e até mais.